Bem-vindos! Meu nome é Giovana Lima e estou com o professor Rafael Schioser para conversar sobre a pesquisa Percepção dos Depositantes sobre Bancos Grandes Demais para Falir. Bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite. Professor, nessa pesquisa você investiga como a percepção dos depositantes no Brasil sobre uma política implícita de salvar bancos grandes demais para falir altera o seu comportamento. Por que o Brasil oferece um caso particular para a sua pesquisa? Olha, o Brasil é um caso particular e um caso onde a gente consegue fazer a identificação do problema, né, do ponto de vista empírico dos cientistas aí, porque o Brasil foi um país que não foi afetado pela crise diretamente. Os bancos brasileiros não estavam na origem da crise, como, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa e até no Japão. Qual foi o resultado que você encontrou? Logo depois da quebra do Lehman Brothers lá nos Estados Unidos, em setembro de 2008, os depósitos fluíram de bancos médios e pequenos para os grandes bancos brasileiros, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, HSBC, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco. Então esses bancos receberam muitos depósitos que saíram dos bancos pequenos e médios. Mais importante, não foram todos os depositantes que se moveram de maneira uniforme. Os investidores institucionais, né, os fundos de investimento, os fundos de pensão, foram os que mais se moveram. Segundo, as empresas não financeiras também se movimentaram bastante. E as pessoas físicas se movimentaram muito pouco. Isso mostra que, no momento de crise, mesmo os bancos pequenos e médios com saúde boa, eles acabaram sofrendo porque os outros bancos, os grandes bancos, têm uma garantia, mesmo que não seja explícita do governo, né? É uma garantia que a gente chama de garantia implícita. Como eles são muito grandes, a história tem mostrado aí que bancos grandes demais são salvos em situação de crise, caso necessário. E a gente entende que por isso que os depositantes, principalmente esses mais bem informados, migraram justamente para esses bancos que têm essa garantia do governo. O que explica essa diferença entre os tipos de depositantes? Tem vários estudos internacionais que mostram que investidores institucionais, né, fundos de investimento, fundos de pensão, eles são mais ariscos, digamos assim, eles se movimentam mais rápido. Eles são mais sensíveis a informações novas e eles reagem rapidamente. Empresas não financeiras, algumas empresas, grandes corporações, etc., também têm dentro da empresa uma gestão financeira bastante ativa, bastante rápida, né, que se movimenta rapidamente. Então a gente identifica que nesses dois casos, né, os agentes foram muito sensíveis à informação e se movimentaram rapidamente. Entre as pessoas físicas, é difícil identificar por que não houve essa movimentação. Mas, em grande parte, a gente acredita que seja, primeiro, porque as pessoas físicas, em grande parte, já são depositantes desses grandes bancos, né? Tem pouco, os bancos pequenos e médios têm pouco depósito de pessoa física. E, segundo, existe aquela garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que garante os depósitos até 60 mil, né, que cobre mais de 99% dos depositantes, né. Então, por isso, talvez as pessoas físicas não tenham se movimentado. Essa vantagem competitiva dos grandes bancos está sendo considerada pelas regulamentações colocadas em práticas pelos bancos centrais mundo afora? Não, e isso é uma coisa que a gente chama atenção no nosso trabalho, né. Se fala muito, depois da crise, se tratou muito da questão de que os bancos têm que ter mais capital, dos requerimentos de liquidez, etc. E muito se discutiu essa história de bancos grandes demais para falir, porque na esteira disso muitos países quase faliram, né? Caso da Espanha, Itália, que tiveram que salvar os bancos e eles próprios ficaram em situação difícil. Essa questão da liquidez, ou seja, que os bancos que têm uma garantia do governo se beneficiam de ter mais liquidez, né, ter um aporte de depósitos durante a crise, não está sendo tratada, né? E essa é uma questão muito importante, essa é uma questão que afeta o sistema financeiro de todos os países do mundo e talvez seja uma questão a se pensar mais profundamente. E quais os próximos passos para a sua pesquisa? Olha, o que a gente está fazendo agora é tentar identificar, assim, outros países, movimento semelhante aconteceu,
mas a gente especialmente está olhando para países emergentes que não estavam relacionados com a origem da crise, como eu falei no início, tentando entender se esse movimento também aconteceu em outros países ou se foi um caso pontual no Brasil. Muito obrigada, professor. Não, eu que agradeço. E para saber mais sobre a pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada.